Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje estaremos conversando sobre o livro Pregação de Timothy Keller, um livro que é referência quando o assunto é expor a palavra de Deus. Fique conosco, depois da vinheta é sobre essa obra que estaremos conversando. Dando continuidade à nossa sequência de reviews e resenhas sobre as obras de Timothy Keller, o saudoso pastor que nos deixou recentemente após anos e anos de exposição séria da Palavra de Deus ali em Manhattan. E nesse segundo review estaremos tratando de um dos principais livros que ele nos deixou, que é Pregação, que se tornou para muitos um manual de como trazer a palavra de Deus de forma expositiva a corações cada vez mais céticos no meio de nossa sociedade. O livro, ele não é capa dura, as folhas, elas são folhas brancas, possui cerca de 286 folhas, a fonte, ela é agradável para a leitura. O material, o conjunto todo, o material é bom. Só faço a ressalva que aqui pelo uso aconteceu algo assim, que é um ponto fora da curva para os livros da Vida Nova. Isso aqui, ó, soltou a página. Fica uma dica aí, vamos reforçar um pouco essa costura das páginas ao livro. Mas em si, os livros da Vida Nova, eles costumam ser sempre de boa qualidade. E aqui o que mais conta em si é o conteúdo. Tudo aquilo que temos a aprender da leitura desta obra de Timothy Keller. E nós temos aqui, nessa orelha da contracapa, uma adaptação do prólogo, que bem retrata o que nós vamos encontrar nesta obra, que diz: todo cristão precisa compreender a mensagem da Bíblia, bem o suficiente para explicá-la e aplicá-la a outros cristãos e a seu próximo, em situações informais e pessoais. Contudo, há muitas outras maneiras de pôr em prática o ministério da palavra, que exigem mais preparo e técnicas de apresentação, mas que não consistem na pregação de sermões e podem incluir a escrita, postagens em blogs, aulas e pequenos grupos, mentoria, moderação de fóruns de discussões abertas sobre questões de fé, etc. Este livro busca ser um recurso para todos os que transmitem a fé cristã de alguma forma. Este livro, eu tinha lido o livro sobre o assunto pregação, do autor Martin Lloyd-Jones. Também é uma excelente obra para aqueles que desejam aprofundar um pouco mais na questão de como trazer a palavra de Deus da melhor forma e aplicá-la aos corações das pessoas. E este livro aqui, em conjunto com o livro do Dr. Martin Lloyd-Jones, são para mim as duas obras essenciais para aquele que deseja expor as Escrituras começarem a estudar. E sobre o autor, quem era Timothy Keller? Timothy Keller, ele foi pastor na igreja presbiteriana em Manhattan, Presbyterian Redeemer, em que costumava levar mais de 5.000 pessoas por domingo a irem ouvir a palavra de Deus, ali em um contexto bem secularizado. Tanto é que ele retrata no livro, tanto nesse livro aqui quanto no livro A Igreja Centrada, que muitos o questionaram quando ele teve a ideia de fazer a plantação de uma igreja bem ali no centro de Nova York, mas que, de acordo com as suas convicções e o que Deus
tinha colocado no seu coração, ele colocou o projeto em execução e Deus operou ali grandemente nos corações daqueles jovens universitários, ali daquele centro, daquele coração dos Estados Unidos que pulsava na ideia de muitos apenas o secularismo, mas que a palavra de Deus ela é poderosa para operar em meio a qualquer local, ocasião, circunstância, pois a obra é do Espírito Santo e não do homem. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Agora vamos conhecer um pouco mais da obra em seu conteúdo. A tradução ela foi feita por A.G. Mendes. Ela é uma edição, uma reimpressão. A primeira edição foi em 2017, a reimpressão em 2018. Em relação ao sumário, nós temos os agradecimentos, o prólogo, o que é uma boa pregação, a introdução, em que ele vem e discorre sobre os 3 níveis do ministério da palavra, e depois ele divide em 3 partes. A primeira parte é servindo a palavra, a segunda parte é alcançando as pessoas, e a terceira parte em demonstração do espírito de poder. Lá na primeira parte, servindo a palavra, ele dividiu em 3 tópicos: pregando a palavra, pregando o evangelho sempre e pregando Cristo em toda a Escritura. Na segunda parte, que é alcançando as pessoas, ele dividiu em pregando Cristo à cultura, a pregação e a mente moderna, que ele chama de tardia, e pregando Cristo ao coração. Essa parte aqui de alcançando as pessoas, pregando Cristo à cultura, só que é muito válido para muitos que têm a preocupação em expor as Escrituras, fazer uma pregação expositiva, mas esquece de fazer uma aplicação àquele público ao qual está sendo levada a palavra. Assim como Paulo, quando foi levar lá a sua palavra junto aos gregos, ele aplicou lá, disse que a palavra, o evangelho para os gregos era loucura, entendeu? Então aqui, até quando ele levou a palavra lá para o seu contexto, que eram os judeus, ele foi e confrontou que para eles o que valia era a justiça da lei, da obra. Então, ele se preocupa em expor muito essa parte de que alcançar as pessoas, ela não é apenas uma parte em expor a verdade, ela tem que ter exposição da verdade e aplicação da verdade à vida das pessoas. Isso aqui é muito importante, que muitos pregadores esquecem dessa parte. E até quando algum outro pregador tenta fazer essa aplicação da palavra ao contexto, contextualizar, tanto é que foi o que Timothy Keller fazia e fez ali no contexto de Manhattan. Ele trazia aplicações, trazia trechos de músicas, ele trazia contextos de filmes, falava de Star Wars, de séries, fazia ali uma contextualização para alcançar as vidas ali, para elas se sentirem inseridas naquilo que o Evangelho estava tratando e que era pertinente a elas também, no contexto de hoje. Entendeu? Então, não basta, segundo Timothy Keller, apenas expor a verdade. Tem que expor a verdade e aplicar a verdade. Isso faz parte da pregação. E aqui nessa terceira parte, em demonstração do Espírito e de poder, ele traz um ponto, que é a pregação e o Espírito. Tem o apêndice, que é redigindo uma mensagem expositiva, e esse redigindo uma mensagem expositiva é muito bom. Aí a gente acaba se pegando, né, na hora de marcar, pegar o marca-texto e marcar o que é bom, quase que fica a página toda pintada, né? Aqui é uma excelente dica para aqueles que querem aprender a pregar expositivamente. E aqui tem até uma ressalva, né? Eu ouço muitos falarem que apenas existe a pregação expositiva, é somente a pregação expositiva. Isso aí é um certo comportamento assim, até xiita, né? De trazer apenas a mensagem expositiva como a única mensagem que alcança vidas e corações. Não, existem contextos, existem momentos que cada tipo de pregação ela é melhor utilizada. Mas, sem dúvida nenhuma, a pregação expositiva
É uma pregação que ela é assim mais sadia para a igreja, pois ela costuma trazer um contexto tanto do livro todo, quanto daquela passagem dentro do livro, quanto do livro dentro das Escrituras, e trazendo todo o entendimento, não apenas esparso daquele versículo, mas o que ele traz para nós, e também entendermos como ele e qual a importância dele ter sido trazido para aquele público naquela época. Então é toda uma conjuntura que nos permite compreender o que o autor queria transmitir com aquele texto. E a sua aplicação tanto para aquele público quanto para nós, porque a Bíblia ela é atemporal. A verdade é assim, ela tem aquela mensagem que muitas das vezes ela foi aplicada para aquele público, e para nossas vidas ela ainda é aplicável. Ela não se perdeu com o tempo. Ela não é datada para nossas vidas que a gente não consiga ter a aplicação dos versículos. Existem situações lá, são narrativas, alguns outros são fatos apenas ali de contexto histórico, que tem a sua finalidade de estar inserido no texto bíblico, mas que dentro de uma mensagem expositiva a gente consegue ter a sua contextualização e aplicação em nossas vidas. É interessante aqui já no prólogo, em que ele faz uma pergunta: o que é uma boa pregação? A situação que ele retrata é que muitas das vezes uma pregação que ele trouxe, se esmerou, preparou, e o retorno que ele tinha dessas pregações às vezes não era o mesmo de outras pregações que ele não teve tanto tempo de prepará-la e que trazia muito mais retorno de pessoas dizendo que foi impactada por aquela palavra, que parece que falou diretamente para ele. Então é interessante essa situação que ele diz. O que seria uma boa pregação? Ele diz aqui, ele diz aqui bem especificamente que ele concluiu que a diferença entre um sermão ruim e um bom sermão depende em grande medida do pregador, dos seus dons e habilidades e da preparação da mensagem. Entender o texto bíblico, aqui ele traça uma série de qualidades e uma série de procedimentos a serem seguidos na elaboração de um bom sermão, de uma boa mensagem. Olha, entender o texto bíblico, extrair dele um esboço e um tema claros, elaborar um argumento convincente, enriquecê-lo com ilustrações tocantes, metáforas e exemplos práticos, analisando de forma incisiva as motivações do coração e seus pressupostos culturais, e fazendo aplicações específicas à vida real. Todas essas coisas exigem um trabalho demorado. Preparar um sermão como esse exige horas de dedicação, e conseguir elaborá-lo e apresentá-lo de forma hábil exige anos de prática. Mas aí ele traz aqui que, embora a diferença entre um mau sermão e um bom sermão seja sobretudo responsabilidade do pregador, a diferença entre uma boa pregação e uma pregação excelente, ela depende principalmente da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, assim como naquela passagem em que Paulo trouxe e que Lídia entendeu que o Espírito Santo trabalhou naquele contexto todo ali, dá uma aparência de que apenas Lídia foi quem compreendeu a mensagem de Paulo e o resultado foi frutificado pela ação do Espírito Santo. Isso é verdade. E nessa mensagem ali de Paulo em Filipos, o efeito do sermão sobre os corações é bem retratado, que ele veio da ação do Espírito Santo. E isso significa que Deus ele pode usar tanto uma pregação bem elaborada, quanto uma pregação às vezes elaborada não com aquele esmero de costume que a gente às vezes pode, por certa situação, não ter conseguido prepará-lo da forma como nós imaginaríamos que seria a forma adequada. Mas a gente tem que se ater que logo depois ele diz que nós não podemos ter um pensamento equivocado de que a gente, na parte do pregador, não cabe fazer nada, então. Já que o Espírito Santo, ele cabe ao Espírito Santo aplicar ali a mensagem aos corações, e isso seria um equívoco se nós pensássemos assim, seria um reducionismo em imaginar que ao pregador não cabe
uma boa preparação do sermão, porque o Espírito Santo ele já começa a atuar ali quando o pregador ele busca em oração a preparação do sermão. A atuação do Espírito Santo já começa na preparação do sermão e depois na aplicação aos corações. É interessante, naquela parte que eu havia mencionado sobre a aplicação da mensagem à cultura, ao contexto ali que a pessoa está inserida, ele diz que essa parte é muito importante também para que haja comparação e contraste da mensagem da Escritura com as crenças fundamentais da cultura, que são, em geral, elas são invisíveis às pessoas que estão imersas nela. Então, cabe ao pregador fazer e trazer à clareza essas implicações da cultura em que a pessoa está imersa e que às vezes ela não tem a percepção de como a cultura a aprisiona e a cega para as verdades que a Escritura revela. É interessante também um trecho em que ele diz as tarefas da pregação. Aí ele diz aqui, em que consiste, portanto, a boa pregação? Vamos juntar todas essas ideias em uma única descrição. Ele traz, é anunciar o mistério de Deus. É pregar biblicamente, estabelecer uma conexão por meio do texto cheio de autoridade. Em outras palavras, devemos pregar a palavra e não nossa opinião. Quando pregamos as Escrituras, falamos as palavras de Deus. É preciso deixar claro o sentido do texto no seu contexto, tanto em seu tempo histórico como no âmbito de toda a Escritura. Servir a palavra é fazer sua exposição, isto é, extrair a mensagem do texto com fidelidade e discernimento, tendo em vista todo o restante do ensino bíblico, para que não se explique um ponto da Escritura de tal modo que seja irreconciliável com outro. Então aqui ele traz que nessa questão da exposição, da mensagem expositiva, ela tende a fazer sempre essa conexão do versículo com o livro, com toda a Escritura e trazer uma maior clareza do significado daquela mensagem, não fora de contexto, mas dentro do contexto bíblico como um todo. E ele complementa trazendo um entendimento importante, reforço, um entendimento importante, que é trazer a palavra para uma aplicação prática. Muitos jovens, eles têm deixado, muitos falam, né? Têm abandonado a fé, por conta, muitas das vezes, por uma má formação, acho que nem muitas das vezes, principalmente, uma má formação bíblica. A palavra não foi corretamente trazida para ele, não foi aplicada, ele não viu serventia daquela palavra, ele até conheceu a palavra, mas não viu aplicação para a sua vida. Então, a tarefa de anunciar o Evangelho, de trazer a palavra aos corações, principalmente dos mais jovens, que são, por natureza, questionadores, e ser questionador não é algo ruim. Tanto é que Maria, quando recebeu o anúncio do anjo, que ela traria ao mundo aquele que seria o Messias, ela o indagou, ela o questionou, mas como, se eu ainda sou mulher solteira, se eu não tenho um marido, como esse processo ocorreria? Ela perguntou, ela questionou. Aí que ele diz, é também anunciar tanto a judeus como a gregos, pregando de forma persuasiva, envolvendo a cultura e tocando os corações. Isso significa não apenas informar a mente, mas também capturar o interesse e a imaginação do ouvinte, persuadindo ao arrependimento e à ação. O bom sermão não é como um porrete, com o que se bate na vontade, e sim como uma espada que penetra o coração. Em seu melhor, ele penetra nossos alicerces, analisando-nos e revelando-nos a nós mesmos. Ele deve ser alicerçado na exposição da Bíblia, porque as pessoas não compreendem um texto até que vejam como ele se relaciona à sua vida. E ajudar as pessoas a enxergar isso é tarefa da aplicação, que é algo muito mais complicado do que geralmente admitimos. E Timothy Keller, ele traz aqui como exemplo uma citação de Alec Motyer, que diz:
que é um pregador, né, expositivo da Bíblia. Ele resume isso afirmando que temos duas responsabilidades ao pregar, que eu havia citado anteriormente, e não apenas uma. Em primeiro lugar, com a verdade. Em segundo lugar, com um grupo específico de pessoas. De que maneira poderão ouvir melhor a verdade? Que forma devemos dar a ela e como expressá-la com palavras, para que seja compreendida pela audiência de maneira palatável, seja ouvida com grande receptividade e evite ofensas desnecessárias. E ele conclui dizendo que são essas duas tarefas da pregação, e junto com essas duas tarefas há uma chave para ambas, que é pregar Cristo, e não deixarmos de trazer não apenas a menção a Cristo, mas trazer a mensagem do Evangelho, confrontar, nos fazer lembrar de que não existe apenas uma boa notícia. Nós temos que trazer a boa notícia, mas para que ela seja uma boa notícia, que é o Evangelho, nós temos também que informar a má notícia, de que nós já nascemos pecadores, que nós temos a nossa natureza pecaminosa e que nada do que nós possamos fazer será capaz de nos reconciliar com Deus, a não ser pela nossa fé em Cristo. Que Cristo é o único que nos pode dar, mediante a graça, a nossa salvação e perdão dos pecados. Entendeu? Então, ele traz essa questão da chave, que é trazer Cristo na palavra, na mensagem. Interessante a parte em que Timothy Keller aborda pregando Cristo à cultura. Ele traz uma situação que eu já tinha citado anteriormente, que é sobre a falta de contextualização. Essa falta de contextualização, ela vai acabar deixando o evangelho ele distante, ele vai soar desnecessário, ele vai soar distante em termos culturais do seu público. E ele diz que você verá que ninguém estará disposto a ouvi-lo por conta disso. Com certeza, isso significa que, de novo, ninguém será transformado pelo Evangelho, por mais que você se esforce para colocar-se ao lado da verdade. Então, não adianta você tentar se esforçar a trazer a palavra sem aplicação. Você vai se esforçar e se a pessoa não sentir que aquela palavra é aplicável à sua vida, você estará deixando ela distante da palavra, você não estará aproximando ela das Escrituras ao ponto dela alcançar o seu coração. Ele diz que não há como evitar esse aspecto importante da comunicação do Evangelho. Paulo e Edwards nos mostram como eles contextualizavam em sua época e lugar. Para nós, a questão consiste em saber como comunicar a fé em uma era secular cada vez mais hostil à fé em Deus e ao cristianismo especificamente. Vamos analisar aqui as 6 boas práticas para pregar a uma cultura e alcançá-la. A primeira, use um vocabulário acessível ou bem explicado. A segunda, recorra a autoridades respeitadas para reforçar suas teses. A terceira, demonstre compreensão a respeito das dúvidas e objeções. A quarta, confirme a fim de desafiar as narrativas culturais básicas. A quinta, faça proposições baseadas no Evangelho, que atinjam os pontos de pressão da cultura. E a sexta, chame para uma motivação no Evangelho. Ele destaca que nós temos que usar um vocabulário acessível ou bem explicado. É muito importante, vamos reforçar. A gente está falando para um público que hoje ele é imerso a uma cultura secular, de relativismo, que não existem verdades absolutas. É diferente até daquele público que era acostumado a ouvir o Evangelho em épocas em que a igreja determinava todos os ditames da vida. Era uma teocracia. Hoje em dia é muito diferente daquele contexto. Mas já até na época
em que Cristo ele foi levado a Pilatos e que Cristo disse para ele que ele era a verdade, ele perguntou: que verdade se trata? Quer dizer, até Pilatos ele já tinha ali em seu coração um certo secularismo e relativismo. E até nessa questão, o Timothy Keller ele diz para nós evitarmos o jargão cultural evangélico e termos desnecessários, como aquelas palavras bênção demais, utilizar muito o varão, a varoa, apostasia, ver frutos, abrir portas, andar com o Senhor. E ele fala aqui, né, que são termos desgastados, assim, em que para nós temos uma boa compreensão, mas que para as pessoas que não são inseridas ou não vêm de um meio evangélico, a gente vai estar criando mais barreiras do que os aproximando da mensagem que nós queremos transmitir. Interessante também, no livro, o ponto em que ele aborda o espírito e o pregador, quando ele relata o fato de que, ao realizarem um convite a George Whitefield de publicar os seus sermões, ele disse que vocês jamais conseguirão pôr os trovões e os raios no papel. É muito interessante quando ele diz que a comissão de Paulo ela envolve as duas grandes tarefas da pregação que temos examinado neste livro: pregar toda a palavra de Deus e pregar ao coração. Contudo, a descrição que Paulo faz da sua pregação ela não termina aqui. Ele fala de um poder espiritual intenso e bastante agitado que agia dentro dele. Ele diz aqui, para esse fim luto vigorosamente com a energia que tão poderosamente atua em mim. Para Paulo, pregar não é um exercício distante e clínico, e é mais ainda do que um clímax satisfatório para um esforço criativo. Ele diz que literalmente agoniza quando fala. O mesmo termo grego que Paulo usa aqui, energia, será usado em alguns versículos mais adiante para descrever o poder de Deus ao ressuscitar Jesus dos mortos. Então, nós temos um conjunto de poder atuando por meio do pregador, um poder de tal forma que é o poder operado pelo Espírito Santo, que ele atua na preparação e atua na aplicação aos corações que resulta em conversões. Para encerrarmos, nós temos aqui o apêndice que ensina, como redigir uma mensagem expositiva. Ele até cita aqui que este livro está longe de ser um manual completo sobre pregação. E ele traz 4 diretrizes para se elaborar um sermão expositivo. Vou citar apenas essas 4 aqui rapidamente para nós estarmos encerrando, que diz: entenda o objetivo do texto, fazendo uma lista de itens de tudo o que ele diz e procure a ideia principal da qual dependam todas as demais. Segundo, escolha um tema principal para o sermão, que apresente a ideia central do texto e ministre a seus ouvintes específicos. A terceira diretriz: crie um esboço em torno do tema do sermão que se encaixe na passagem, que cada ponto suscite insights do próprio texto, em um movimento em direção ao clímax. E a quarta diretriz é: materialize os pontos com argumentos, ilustrações, exemplos, imagens e outros textos bíblicos que lhe sirvam de apoio, e principalmente com aplicação prática. Aqui ele tenta quebrar o gesso, que muitos, quando querem falar sobre sermão expositivo, não, você tem que pegar aquela perícope ali, tratar, aí tentam até dizer que tem que forçar a barra, tem um versículo ali que não tem muita aplicação, aí outros se sentem engessados e querem aplicar aquele versículo ali, isolado, tentar trazer alguma coisa, e aí vem as heresias, produzem em cada situação. Aqui não, ele até diz que a gente pode, dentro da própria escritura, reforçar aquela nossa tese trazida e explicada naquele sermão com outros textos que sirvam de apoio, mas sem perder a centralidade do que está sendo trazido, mas também não é erro, não deixa de caracterizar um sermão expositivo você recorrer e reforçar com outro texto que esteja dentro das Escrituras. Então, aqui nós temos esse livro
muito abençoador para a minha vida, muito abençoador para todos aqueles que o estudarem. É um livro que tem um conteúdo relevante, é um livro que realmente ele tem o selo de recomendada compra do canal Conhecer Jesus, e é muito importante fazer a sua leitura atenta e aplicá-la verdadeiramente em nossas vidas na hora de elaborar ali um sermão, em que nós saberemos da forma correta de trazer as Escrituras aos corações de muitos e atingir os corações de modo a convencer aqueles que estão sendo alvo da pregação da verdade do Evangelho. E o Espírito Santo ele estará sim trabalhando e fazendo com que todo esse conjunto resulte em mais almas para Cristo, salvas e libertas. Aqui na contracapa, para encerrar, nós temos: em pregação, Timothy Keller divide com o leitor a sabedoria acumulada em anos de pregação e ensina a transmitir a fé cristã tanto por meio da pregação como em uma cafeteria. A maioria dos cristãos, mesmo pastores, tem dificuldade de falar sobre sua fé de uma maneira que consiga aplicar o poder do Evangelho para a transformação das pessoas. Timothy Keller é conhecido por sermões e palestras perceptivos e práticos que ajudam as pessoas a entender a si mesmas, encontrar Jesus e aplicar a Bíblia à vida. Neste guia acessível tanto a pastores quanto a leigos, Keller ajuda o leitor a apresentar a mensagem cristã da graça de maneira convidativa, apaixonada e compassiva. Então, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, eu o convido a estar realizando a sua inscrição para receber também as notificações. É importante que marque aí o sininho, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos da igreja, para aqueles que você acha que essa mensagem, que esse review ele será impactante, que será agregador para a vida das pessoas. Compartilhe. Se você está conosco até agora, vai lá, deixa seu like. É muito importante que o YouTube entenda dessa forma que esse conteúdo ele merece ser levado a mais e mais corações, tá bom? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.